Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui e já estamos agora na nossa casinha. Os nossos vídeos anteriores eu já estava aqui nos Estados Unidos, mas gravei na casa de uma família que bondosamente nos hospedou quando chegamos aqui. E agora sim nós já estamos no nosso lar, na nossa casa, por isso que eu passei um tempo aí sem gravar, estávamos no processo de mudança e graças a Deus a igreja, as duas igrejas aqui que nós cuidamos, nos acolheram assim muito bem e nesse período de transição, principalmente assim longe da família, longe de pessoas que nós conhecíamos aí no Brasil, tem sido tem minimizado bastante essa ausência porque os irmãos eles têm sido muito presentes e têm nos abraçado realmente. Então agora nós já estamos no nosso lugarzinho. Não sei se os nossos vídeos serão sempre assim. Eu trouxe uma quantidade mínima de livros do Brasil. Isso daqui, gente, eu trouxe do Brasil. Pega da parte de cima ali, onde tem todo o comentário bíblico adventista. Essa aqui é a série Daniel e Apocalipse, é a série Darkon, né, que foi traduzida a propósito. Indico veementemente. Eu comprei antes de sair do Brasil e vim para cá, porque eu sabia que eu não ia encontrar aqui em português. É um material riquíssimo, riquíssimo. Já estudei boa parte desse material. Um vídeo que eu fiz aqui no nosso canal sobre Daniel 8 foi baseado aqui nessa série. Aqui eu trouxe os materiais de línguas, né, os textos em hebraico, grego e alguns outros materiais assim importantes na área de crítica textual, que são áreas que eu gosto bastante. Bom, então eu não sei se esse será o cenário que a gente vai gravar, talvez eu grave em outros locais, talvez do lado de fora agora já está começando a escurecer, aqui são 5 horas agora da tarde e já está escurecendo. Mas eu vou ver se eventualmente eu consigo fazer algum vídeo lá fora, em algum outro ambiente, talvez da casa, até chegarem os meus livros. Eu já falei com meu pai para ele mandar o restante. Eu doei muitos livros, umas 4, 5 caixas, 6 caixas de livros, eu dei enquanto estava aí no Brasil. Mas assim, tem umas 6 caixas que eu guardei para ser enviado para mim depois. Então, eu espero que a minha estante cresça, tá bom? Como era enquanto estava aí. Gente, vamos então à nossa pergunta de hoje. O assunto é muito importante. Você, se quiser, pode enviar a sua pergunta para mim. É só você mandar no meu Instagram que está aparecendo aí embaixo e a gente vai ter o privilégio de responder você, tá bom? Fala pastor, tudo bem? Aqui é Hudson de Vitória da Conquista, Bahia. Sabemos que Deus é onisciente, então por ser onisciente, Ele conhece o fim desde o princípio. Então, será que Ele já sabe quem vai se perder e quem vai se salvar? E se Ele já sabe disso, então quer dizer que nós estamos predestinados à salvação ou perdição? E se caso Deus não sabe, é claro, por não interferir no livre-arbítrio do ser humano, e sim as escolhas que levam às consequências, então nesse caso ele não é 100% onisciente? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Hudson, por sua pergunta, uma pergunta muito interessante. Você é de Vitória da Conquista, Terra Boa, Suíça Baiana. Eu morei aí por 2 anos nessa cidade. Que cidade maravilhosa, um clima agradável, uma cidade linda. Aproveito para mandar um abraço aí para os nossos irmãos de Vitória da Conquista. A pergunta é sobre predestinação. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal sobre este assunto, mas existe uma diferença entre predestinação e presciência. E às vezes os dois assuntos eles se confundem. Porque a presciência de Deus, de acordo com aqueles que acreditam na predestinação, ela é causativa. Para nós que não acreditamos na doutrina calvinista da predestinação, nós acreditamos que a presciência de Deus ela não é causativa. Ou seja, Deus sabe que as coisas vão acontecer, mas no fim das contas não é Ele quem induz as coisas para que elas aconteçam. E isso não tem que ver, isso não altera o seu poder de desvendar o futuro. Então não funciona assim. Eu percebi na sua pergunta, Hudson, que essa é uma pergunta, como eu falei, interessante e que muita gente confunde. Veja, as pessoas imaginam assim, bom, se Deus sabe que se eu vou me salvar ou me perder, logo, então eu já estou predestinado para me salvar ou para me perder. Uma coisa não é incompatível com a outra. A presciência de Deus
ela é causativa ou não? Essa é a pergunta. E Deus, ele é presciente? Sem dúvidas. Deus, ele sabe do futuro? Sim. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se eu, Eleazar, ou você, Hudson, ou o nosso amigo que está nos assistindo, vai se salvar ou se perder? Sim, Deus sabe. A pergunta é Deus, no fim das contas, que vai induzir você para se salvar ou para se perder? Ou esta é uma escolha, uma decisão pessoal? Então essa é uma pergunta muito interessante, porque veja, no livro de João, capítulo 3, o verso 16, que é um texto fantástico e muitíssimo conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto não diz para que todo aquele que foi predestinado, para que todo aquele que Deus já escolheu para se salvar. Não, Jesus morreu por todos. Todo aquele que nele crê. Deus, ele chega a dizer: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Ora, como assim? Se ele já está predestinado para se perder, Deus não precisava dizer isso: eu não tenho prazer na morte do pecador, mas que ele se arrependa. Não, aquele que é para se perder vai se perder, não importa se ele é ímpio ou se ele é justo. Porque na visão de predestinação, não importa, você pode ser uma pessoa que faça sempre o bem, que faça tudo certinho. Mas se você foi predestinado para se perder, você vai se perder. E você pode ser o pior bandido, pode ser a pessoa mais terrível. Se Deus disse que você vai se salvar, Ele te predestinou para a salvação, você vai se salvar. E aí é que fica um aspecto, e eu conversei uma vez com um pastor, que ele era calvinista, ele tinha essa visão. E eu disse assim: pastor, nesse caso, quem sabe se está salvo ou se está perdido? Então para que eu vou pregar o evangelho, por exemplo, para a pessoa se converter? Porque se ela estiver predestinada para a perdição, por exemplo, para que eu vou pregar? A graça não é irresistível? Então ele vai vir em algum momento. Eu preciso pregar. E daqui a pouco eu estou pregando, batizando uma pessoa que vai se perder. Aí eu virei para ele e fiz a seguinte pergunta: pastor, e nós podemos saber aqui quem está predestinado para salvação ou perdição? Ele respondeu para mim categoricamente: não. Nós só saberemos disso quando Jesus voltar. Aí para mim, fechou a questão. Porque eu disse a ele: pastor, então o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo como pastor? E se você foi predestinado para se perder, quer dizer, você não aproveitou as coisas do mundo, privou-se vamos dizer, né, das alegrias, que nós sabemos que não é alegria, mas dos prazeres que o mundo pode oferecer. E no final das contas se perdeu. Se a predestinação é uma doutrina verdadeira, é mais vantajoso você ficar no mundo. E aí você vai beber, vai farriar, vai se prostituir, vai fazer tudo que os prazeres da carne oferecem e no final ainda vai para o céu. Porque você foi predestinado para a salvação. Mas se você for predestinado para a perdição, então não importa, você também aproveitou de qualquer jeito. Percebe que é um negócio que fica assim incompatível, estranho? Então voltando, Deus, ele tem a sua presciência, ele sabe que você vai se salvar ou que você vai se perder, mas não é ele, no fim das contas, que vai te induzir, que te obrigar. Então veja, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Opa! Pela graça sois salvos por meio da fé. Crer, fé. Eu preciso acreditar em Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Veja que o centurião, quando ele estava conversando com o apóstolo Paulo, depois daquele terremoto na prisão, e aí eles saíram e o centurião ia se matar, o apóstolo Paulo diz: calma, não se mate, estamos todos aqui. Ele ficou tão feliz e disse: o que eu posso fazer para ser salvo? O que Paulo teria que ter dito? Você não tem que fazer nada, irmão. Se você foi predestinado, você já vai se salvar. Agora, se você não foi predestinado, você está perdido, então não tem nada que você possa fazer. Eu não sei se você vai se salvar ou se perder, porque é uma questão de predestinação. Não! O apóstolo Paulo claramente disse o que para ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então veja, crer no Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê. Então, Jesus fez o necessário para a salvação de todo aquele que crê. Aí é que entra, alguns vão dizer assim: mas só vai crer quem é predestinado. É a famosa graça irresistível. Mas e tanta gente que vem para a igreja e que acredita em Jesus, se Deus tivesse predestinado algum deles para a perdição, quer dizer, mesmo crendo, eles se perderiam? Então,
Deus sabe sim se você vai se salvar ou se perder, mas no fim das contas, quem vai escolher crer ou não é você. Deus não vai escolher isso por você. É você quem vai fazer a decisão. É você quem vai tomar vai fazer a sua escolha, tomar esta decisão. Então Deus, ele sabe que decisão você vai tomar. Sim, ele sabe que você vai escolher se salvar ou você vai escolher se perder. Mas Deus não te obriga, Deus não determina. Então, no fim das contas, Deus sabe se eu estarei salvo ou estarei perdido pelas escolhas que eu fiz. Se eu, dentro daquilo que Deus fez para me salvar, que foi o tudo, Jesus Cristo veio e morreu. Era tudo que podia ser feito para que eu me salvasse, foi feito. Se dentro deste aspecto eu acreditei, aceitei, me apropriei, vou usar talvez essa não seja a melhor expressão, mas eu realmente tomei posse do sacrifício de Cristo na minha vida e disse, Senhor, obrigado, e eu aceito esse sacrifício. E agora, em obediência, eu quero viver de acordo com este sacrifício feito, todo aquele que nele crê será salvo. Então, a salvação é algo gratuito, oferecido por Deus a toda pessoa. Você precisa aceitar o sacrifício de Cristo, crer nele. Agora você escolhe não acreditar. Deus sabe que você também vai escolher não acreditar, rejeitar este sacrifício. E no fim das contas, quando você se perder, mas foi Deus que me predestinou. Não, Deus te deu todas as oportunidades. Ele sabia, sim, quais escolhas você faria. Mas ele te deu. Ninguém naquele dia do juízo terá a ousadia de dizer assim, Senhor, foi porque o Senhor me predestinou. Porque ele vai mostrar todas as oportunidades que você teve, as quais você rejeitou. Então, Deus, ele sabe sim se nós vamos nos salvar ou se nós vamos nos perder. Mas a presciência de Deus, ela não é causativa. O fato de Deus saber não indica que ele te obriga ou ele força você a se salvar ou a se perder. Ok? E lembre-se, faça as escolhas certas. E no dia do juízo, quando o tribunal se assentar, você não terá que ficar preocupado, porque o advogado já está lá, dizendo, Pai, eu morri por este é meu, e você terá a salvação em Cristo Jesus. Não porque Deus fez uma listinha de pessoas, estes aqui estão salvos, estes aqui estão perdidos. Não adianta, mas Senhor, eu morri por esses. Não, esses aqui já estão perdidos, já determinei que eles estão perdidos. Não. Você acreditou, você confiou nos méritos de Cristo, não nos seus, nos méritos de Cristo para a sua salvação, você estará salvo em nome de Jesus. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.